vida em todo tempo, e que eu possa arder na tua presença. Assim nós te pedimos, no poder e na autoridade do nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso, dá um aplauso bem forte a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Diga: Espírito Santo, eu quero que essa noite seja marcante na vamos ter uma experiência diferente. Sabe, eu acredito piamente que Deus vai te usar para isso. Eu estava falando aos líderes esses dias, rapaz, a gente tinha uma multidão de jovens no encontro. Agora imagina essa multidão sendo usada por Deus. Imagina essa multidão queimando no Senhor, no Espírito. Sabe, queridos, eu acredito que Deus quer nos levantar como uma juventude sedenta, uma juventude que queima por Ele, que deseja mais dEle, uma juventude que busca a sua presença verdadeiramente, que tem um desejo de queimar verdadeiramente. Eu acredito que você é um desses jovens, eu acredito que você é uma dessas pessoas. E eu acredito que hoje o Espírito Santo vai marcar você, vai falar contigo, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Nós estamos em uma série muito linda, chamada Em Chamas. E essa série para a juventude é muito marcante. É muito forte, porque, queridos, se nós entendermos que Deus nos chamou para queimar por Ele, cara, muita coisa poderosa acontece. Mas como nós podemos estar ou viver em chamas? Como nesse mundo, nesse presente século, nós podemos buscar ter uma vida consagrada, queimando verdadeiramente pelo Rei ao qual nós servimos? Porque, irmãos, Ele nos chamou para vivermos uma experiência nova e diferente. Eu falava aqui para a reunião de liderança, para os nossos líderes de célula na quinta, exatamente isso, como e de que forma nós fomos chamados por Deus para viver essa experiência, e o que Deus quer fazer conosco, o que Deus quer se mover em nós, como Deus quer agir nas nossas vidas. Porque, irmãos, você que está aqui hoje, eu quero te dizer, se você acreditar, se você decidir, grandes experiências vão acontecer na tua vida. Diga glória a Deus. Até você que está aí no WhatsApp, desconectado do culto, como eu estou olhando alguns dos meus 12 aqui, eu creio que Deus quer te chamar para viver uma experiência nova. Eu creio que Deus quer te chamar para queimar nele, queimar por Ele, viver uma experiência nova com Ele. Irmãos, eu acredito nesse exército poderoso que Deus está chamando. Agora, como nós vamos permanecer em chamas? Primeira coisa, a palavra do Senhor fala, Provérbios 26, verso 20, a Bíblia diz: sem lenha o fogo se apaga. Ora, irmãos, queimar é difícil. E nós vivemos em uma era onde Satanás o tempo todo está jogando água na nossa lenha. Satanás o tempo todo está querendo apagar o fogo que nos consome. E eu acho tão poderoso essa relevância do que é fogo na palavra, porque nós vemos em muitos aspectos essa palavra, o que é fogo,
ela sendo usada em diversas experiências sobrenaturais com Cristo. Então, fogo sempre está relacionado a ações poderosas de Deus, sobrenaturais de Deus sobre a terra. É sempre assim. Quando foi estabelecido lá em Levítico, no capítulo 6, eu acho que eu coloquei aí, querida. Eu gosto muito, quando eu falo de fogo, esse texto tem que estar. O verso 12 diz: e o fogo do altar nunca se apagará. E no 13 vem dizendo assim: mantenha-se o fogo do altar, ele não pode ser apagado, mas toda manhã o sacerdote vai acender a lenha. Ele vai arrumar o holocausto sobre o fogo, queimará sobre ele a gordura de ofertas e comunhão, e mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, ele nunca deve ser apagado. Queridos, ter esse fogo presente em nossas vidas, e trazendo o que está lá em Provérbios 26, que nós lemos agora há pouco, e quando não tem a lenha, o fogo se apaga, juntando com o que está em Levítico capítulo 6, verso 12 e 13, o 12 fala que o fogo do altar não pode se apagar. O verso 13 fala da responsabilidade de manter a chama acesa no altar. Isso nos faz entender que existe algo dos céus para as nossas vidas, mas existe algo na terra que é a nossa responsabilidade para manter o fogo dos céus aceso em todo o tempo dentro de nós. É um desejo nosso vivo, que nós possamos estar o tempo todo conectados, porque se não houver lenha, o fogo se apaga. Se não houver lenha, nós não vamos permanecer em chamas. E sabe, queridos, eu percebo e creio que o Espírito Santo quer habitar em nós de uma maneira extraordinária. O Espírito Santo quer atuar nas nossas vidas, nos fazendo queimar continuamente, mas mais do que somente queimar. Eu até brinquei aqui na quinta-feira. A gente hoje vai nos cultos e deixa queimar, e a gente fica, deixa queimar. A gente fica se balançando. Mas quando sai pelas portas não queima mais nada, se apaga. Aqui no culto, deixa queimar. Mas como nós vamos permanecer queimando? Como nós vamos permanecer acesos em chamas? Olha, irmãos, quando nós saímos por aquelas portas, nós precisamos ser influência de Deus nessa terra. O nosso testemunho precisa continuar sendo um testemunho límpido e santo, porque o falar, o discurso, irmãos, não tem poder para nada. Nós precisamos viver uma vida em Cristo, entender que o Espírito Santo quer fazer permanecer essa chama em nosso peito. Agora, talvez você olhe e diz assim, mas eu desejo, eu sei que você deseja. Olha, queridos, se você está aqui, eu acredito que você deseja, porque você não viria para cá se não fosse desejo do teu coração buscar a presença de Deus. O ponto é que pode até ser simples, mas não é fácil, eu sei. Ora, irmãos, são 23 anos de evangelho, e para a honra e glória do nome do Senhor, nunca me desviei. Posso dizer assim, um dia não me desviei. 23 anos queimando. Irmãos, quem me conhece há 23 anos atrás, eu levava ônibus para a igreja. Menino de 18 anos, levando ônibus para a igreja, queimando, pregando, evangelizando. Hoje eu tenho 38 anos e continuo queimando, porque esse é o desejo do meu coração. Eu decidi me entregar completamente para Ele, queridos. Eu decidi que a minha vida serviria para honrar o nome dEle. Isso precisa ser o desejo do nosso coração, o tempo todo manter essa chama acesa. Agora, quando a gente vai para a palavra e vê essa chama acesa, aí você me pergunta assim, apóstolo, como é que eu vou me manter em chamas? Eu vou te dizer, simplesmente, é simples, não apague o Espírito. Quando
quando a gente vai buscar a palavra de Deus, olha, a irmã está conectada, parabéns, glória a Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vemos lá em Mateus 3:11, Atos 2:3, Apocalipse 4:5, em todos esses trechos nós percebemos claramente quando se fala em chamas, quando se fala em fogo, nós vemos a relação do fogo com a presença do Espírito Santo. Por isso Paulo nos adverte, e advertiu aos Tessalonicenses, dizendo isso: não apagueis o Espírito. Ora, queridos, apagar o Espírito, isso é forte, porque se a gente vai em Mateus, em Atos e Apocalipse, e pega esses 3 pontos, do que é estar em chama com relação ao Espírito Santo, e Paulo vem nos dizendo, não apague o Espírito, e quando a gente vai buscar na exegésia, quando a gente vai ver o original, ou a etimologia da palavra, a gente percebe que essa palavra não apagueis, em algumas versões da Bíblia, ela vai estar não extingueis. E essa palavra no grego, quando se falava isso é importante quando a gente fala, porque dentro desse entendimento, quando você começa a estudar teologia mais profundamente, você vai vendo que toda palavra no grego antigo, muitas delas não têm significados para o que é hoje. Vou te dar um exemplo muito claro. Existe uma quantidade de palavras escritas, quando a gente vai buscar na exegésia, do que está na Bíblia. E quando a gente vê a Bíblia escrita hoje, é como se não tivesse nem 50% das palavras escritas do que está no grego antigo. Por que existem muitas versões da Bíblia? Porque existem entendimentos teológicos diferenciados nesse sentido. Aqui no Brasil, as principais são em média 9, 10 versões, as principais versões brasileiras. Mas quando você vai no inglês, uau, já pula para quase 20 versões. Mas uma coisa é clara, teologicamente falando, o grego, quando ele é transportado, normalmente ele é transportado para o inglês, depois vem para o português. Se você busca palavra por palavra, você não tem um entendimento correto do que está escrito lá atrás, mas se você busca um texto inteiro, e normalmente se ensina, tem um teólogo muito conhecido chamado Rick Renner, e ele fala exatamente isso, que do grego, quando você traz para cá, você precisa ter um entendimento da frase inteira. Então imagine Paulo trazendo isso para os Tessalonicenses, dizendo: não apague a chama, não permita que as ações sobrenaturais do Espírito Santo apaguem na tua vida. Não permita que seja, essa palavra é forte, mas ela dá sentido do que é o grego antigo, exterminado as chamas da tua vida. Como é que nós podemos extinguir o fogo? Como nós podemos apagar o fogo? Como nós podemos suprimir o fogo? Ora, irmãos, não tem outra forma para eu falar a vocês a respeito de manter a chama do Espírito acesa, senão fazer com que o teu espírito esteja conectado nos céus e a tua vida esteja queimando no altar em santidade. Porque quando a gente vai estudar no Antigo, você percebe que quando você queimava, desde Levítico, irmãos, eu trouxe Levítico 6:12 aqui para você, porque foi quando Deus fala com Moisés acerca de como ia ser o tabernáculo, e Deus já dá um sentido para ele, da adoração, porque antigamente não era como se é hoje, você vinha para um culto, você adorava, aleluia, glória a Deus, não tinha nada disso. Você ia a uma sinagoga, lia a Torá e orava a Deus, isso era o culto. Mas quando a gente vai lá para trás, você vê que no tabernáculo as pessoas adoravam levando sacrifícios. A forma de adorar era levando sacrifícios. E como é que se adorava levando sacrifícios? Diga, no altar. E no altar tinha fogo. Porém não se podia colocar qualquer oferta no altar, Evandro.
Tinha que ser uma oferta sem mancha. Olha, irmãos, a palavra do Senhor nos fala, e eu não lembro agora o texto exato, mas ele diz que aquilo que está na antiga aliança é como se fosse imagem daquilo que se revela na nova aliança. Então não tem como você viver uma vida entendendo que precisa estar em chamas, não suprimir o Espírito, mas quando você vive uma vida de adoração diante do altar do Senhor, que hoje o tabernáculo, o altar está dentro de você, diga glória a Deus, diga o reino de Deus está dentro de mim, mas não tem como você viver essa vida trazendo uma adoração manca diante do teu Deus. Ou você acha que Deus mudou? Trocentos versículos que nos dizem que Ele ainda é o mesmo. Nos manter em chamas, não apagar o Espírito. Eu acho isso muito poderoso, porque quando ele fala a Coríntios, ele fala de uma igreja que tinha esse aspecto em excesso, então ele tem um cuidado de colocar ordem no culto. Mas quando ele fala aos Tessalonicenses, ele já fala no sentido de: ei, vocês precisam ser mais avivados, ei, vocês precisam ter a presença do Espírito Santo, ei, orem sem cessar, busque a presença de Deus, não apague o Espírito. Ora, irmãos, quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, e essa série vai já chegar aqui na igreja, você percebe, cara, o Espírito Santo é o principal personagem da nova aliança. É por isso que Jesus, quando estava na ceia, os discípulos disseram assim: quando há de vir o reino? E ele diz assim: não vos compete saber épocas e estações, mas há de vir sobre vós o Espírito Santo. Nós temos aprendido aqui na igreja que o papel de Jesus foi trazer o reino dos céus para a terra. Ele veio dar testemunho desse reino. E também já aprendemos em algumas séries atrás que nada aconteceu com Jesus na terra até que o Espírito Santo viesse sobre ele lá no batismo. Então a autoridade foi dada através do Espírito Santo. Igreja linda, juventude poderosa. Quando você vai, Atos capítulo 1, e lê o livro de Atos, eu queria fazer esse pedido a você. Vamos fazer uma aliança, eu e você? Eu e você, nós vamos ler juntos. Durante essa semana, você faz uma aliança comigo? 7 dias. Você vai ler pelo menos 3 capítulos. 3 vezes 7, 21, né? Glória a Deus. Eu não esqueci matemática. Você vai ler 3 capítulos de Atos por dia. Amém? Se puder começar hoje, melhor. Quando chegar sábado que vem, nós lemos o livro de Atos todo, ok? E você vai perceber o que é a presença do Espírito Santo na igreja. Queridos, nós precisamos da chama do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós precisamos da chama do Espírito. Olha, eu quero que você medite. Cadê a Larissa? Oi, gente. Você vai fazer uma pausa, minha filha. E você é usada naquele negocinho lá que você faz toda manhã. Você vai fazer uma pausa e você vai falar de Atos para essa turma. Sabe, irmãos, o papel do Espírito Santo na igreja, uau, é muita coisa poderosa. Nós precisamos reacender a chama do Espírito na igreja. Ora, queridos, isso significa dizer que na tua vida, para você se manter em chamas, você precisa voltar a dar lugar ao Espírito. Apóstolo, eu sou jovem, eu sinto vontade de me masturbar. Dê lugar ao Espírito, não apague ele. Apóstolo, eu estou com vontade de me entregar para aquele rapaz. Dê lugar ao Espírito, não apague ele. Apóstolo, eu estou com vontade de mandar uma fotinha, aleluia, glória a Deus, para uma outra irmã, glória a Jesus, aleluia. Dê lugar ao Espírito. Ei, queridos, nós precisamos ter o entendimento de que a oferta diante do altar precisa continuar sendo pura, santa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, porque é essa igreja que Jesus vem buscar. Ei, é essa igreja que Jesus vem buscar. Não é isso que a Bíblia diz, sim ou não? Sim ou não?
Mas não precisa de tudo isso, nós estamos debaixo da graça. Conversa fiada, apostasia dos últimos dias, não caia nessa. Nós precisamos continuar sendo santos. Nós precisamos continuar ativos na presença do Espírito Santo, porque, irmãos, como está lá em Provérbios 26, 20, se não houver lenha, o fogo vai apagar. Então tu está dizendo que o Espírito Santo pode se apagar? Aí eu junto, olha esse estudo teológico para você, eu junto Provérbios 26, verso 20, com 1 Tessalonicenses 5, 19, sim, a resposta é sim, porque Paulo diz, não apague o Espírito. Se não houver lenha, o fogo é extinto. 1 Tessalonicenses, não extingueis o Espírito. Nós precisamos manter essa chama acesa. Levítico 6,12 vem nos dizer que o sacerdote, diga eu sou o sacerdote, porque esse altar que está em você, porque o Espírito Santo habita em você, diga glória a Deus, ele é responsabilidade sua. Não é de culto em culto, não é de rede em rede. É por isso que a Bíblia diz, Levítico 6,12, o fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Então nós temos que colocar lenha. Verso 13 diz, mas o sacerdote colocará lenha a cada manhã. E que lenha pode ser essa, apóstolo? Vou te falar 3 delas. A primeira delas, diga eu preciso. Repita comigo, eu preciso. Eu tenho que orar mais. Diga, eu preciso orar mais. Ora, irmãos, oração é relacionamento, oração é combustível do crente. Eu digo para você que a vida de oração na vida do crente não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção, é uma questão de necessidade, é uma questão, Jonathan, de sobrevivência espiritual. Ah, mas eu não oro, continuo vindo da igreja. Isso se chama religiosidade. Ei, nós precisamos ser menos religiosos e mais cristãos. E cristãos vem do grego Christos, que é ungido, escolhido, ungido, óleo. E aí eu vou lá para 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel unge Davi. E no final do capítulo a palavra do Senhor diz que quando ele derrama óleo, diga óleo, diga ele unge a Davi. A Bíblia fala, e o Espírito do Senhor se apossa de Davi, cara. Ai, se tu estivesse fazendo essas conexões que eu estou fazendo agora. Nós precisamos ter essa unção, porque nós somos cristãos, ungidos, chamados, escolhidos para viver uma nova aliança. Nós fomos chamados para queimar, nós fomos chamados para arder, nós fomos chamados para continuar. Continuar o quê? Nós recebemos o nome de Cristo. Cristo é o ungido. Se nós somos cristãos, do original grego Christos, significa dizer que nós precisamos andar como Ele andou. A vida que Ele tem é a vida que nós devemos ter, irmãos. E o que a Bíblia fala? Jesus veio à terra, Ele pecou? Ele pecou? Ele pecou? E que história é essa de que agora a gente pode pecar? E que história é essa de que agora a porta está um pouco mais larga, não precisa mais de tudo isso que a gente aprendeu dos nossos antepassados? A porta do Evangelho continua estreita. Não foi Pedro, não foi Paulo, não foi João, não foi Barnabé, não foi Timóteo, não foi Tito. Quem disse isso foi a própria boca de Jesus Cristo. Então não é um YouTube sem noção e sem base teológica que vai vir falar besteira e você vai acreditar. Esse entendimento precisa ser claro no nosso coração, irmãos. Nós precisamos ter essa vida permanente de oração. Agora, quando a gente vai lá em Romanos 12, não está aí não, está Melinda? Romanos capítulo 12, a palavra de Deus fala no verso 12 para nós perseverarmos na oração. Quando a palavra de Deus fala lá em Colossenses 4:2, a Bíblia diz de novo, persevere na oração. Quando a gente vai aí em 1 Tessalonicenses, só que no capítulo 5, no verso 17, a Bíblia diz assim, orem sem cessar. Agora, perceba que no verso 17, Paulo está dando todo um portfólio de vida cristã para os Tessalonicenses.
Ele começa no verso 17 dizendo: orem sem cessar. E ele vem no verso 19 e diz: não permita que o Espírito Santo se apague da tua vida. Então significa dizer que oração é combustível, fogo para manter a chama acesa. Diga glória a Deus. Sem lenha o fogo vai se apagar, irmãos. Segunda coisa que eu quero te dizer que é combustível para a tua vida, para manter em chamas, é a palavra de Deus. A palavra é o elemento principal, queridos, para manter a igreja acesa, para manter a igreja em chamas, para manter a igreja de pé. Se nós nos mantivermos na palavra, não é qualquer cidadão desse aí que vai vir com um mandamento novo, e a gente vai cair nessas asneiras que os caras falam. Quando a gente vai lá em Jeremias 23, 29, anote aí, não vai passar aqui não. Jeremias 23, 29, a palavra de Deus fala: não é a minha palavra como fogo. A palavra é combustível. Nós precisamos nos manter isso. Lucas 24, 32 está aí? Oh, glória a Deus. Olha como palavra é fogo. Agora eu quero ligar para você aquilo que está aqui em Lucas 24, 32 com aquilo que está em Jeremias 23, 29. Novo Testamento, Antigo Testamento. A Bíblia é a mesma, irmãos. Lucas 24, 32. E disseram um para o outro: porventura não nos ardia em nós o coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Diga: palavra faz arder. Diga: palavra nos mantém em chamas. É isso. É isso. Olha, o celular tirou muita coisa da nossa vida, e eu me incluo nisso. Eu acho muito lindo Nath. Ela é linda, né? Mas a minha esposa, por exemplo, eu gosto de ouvir a Bíblia. Eu estou fazendo exercício, eu estou ouvindo ela. A minha esposa acorda o dia, Bíblia na mão, papel, irmão, papelzão. Quando eu saí de casa, onde é que ela estava? Bíblia na mão. Aí ela larga a Bíblia, ela vai ficar no YouTube, não, ela vai pegar um livro para ler. Aí você diz assim: já leu um livro, agora ela vai ver alguma coisa que não, ela vai ouvir uma pregação. Ela nunca olha o Instagram, olha, mas ela segue quem? Os caras que vão edificar ela. Eu ouvi algo de uma menina de 15 anos em Sumaré. Evandro, cadê o Evandro? Está aqui, tu lembra disso? Está no YouTube, né? Eu achei lindo. Filha do pastor Miquel. Ela disse assim: se você tem um seguidor no Instagram, você é pastor desse seguidor. O que você está publicando para ele? Eu disse para mim, né? Toma, desavisado. Porque eu tenho quase 5 mil e eu nem sou muito dessas coisas, irmãos. 5 mil pessoas podiam me ver e ouvir, fazer lives, mas eu sou meio... Eu digo para a Larissa que eu preciso ter mais essa parada dela, assim: oi, gente, tal. Eu não tenho muito isso. Os caras são 5 mil pessoas que poderiam ser edificadas. E eu tenho conteúdo, irmãos. Tenho muito conteúdo. Sabe? E ela dizia assim: quem você está edificando? Ou o que está te edificando? Ela disse assim: quem você segue? Se quem você segue não te edifica, como é que é o de seguir? Deixa de seguir, né? Um follow, isso aí mesmo, um follow, é isso mesmo. Dê um follow nele. E eu quero te dizer uma coisa, porque eu vou entrar aqui no terceiro ponto, que eu preciso entrar com você. Por favor, minha filha, vê na tua Bíbliazinha aí, Levítico 6,18, tá bom? Por favor. O terceiro ponto que eu quero falar para você é sobre viver uma vida de santidade, uma vida de consagração. Olha, se quem você segue, eu sigo 5 mil pessoas, apóstolo. Se dessas 5 mil pessoas, só 500 pessoas te edificam, eu quero te fazer um pedido: manda embora as 4.500 pessoas.
se não te edifica. Mas tem a minha amiguinha lá, que ela mostra os peitos dela, manda embora se não te edifica. Mas tem o meu amigo lá, que de vez em quando ele faz umas coisas que não deve e tal, e eu manda embora o que não te edifica. Isso é forte. Já, minha linda, obrigado. Internacional, né, NVI? Somente os homens descendentes de Arão poderão comer a porção dedicada ao Senhor, preparada no fogo. É um decreto perpétuo às suas gerações. Tudo que nelas tocar tornará santo. Agora vá para cima e diga assim: homens descendentes de Arão. Não, volta lá, 18, né? Aquele lá é 19? Hã? É 18. Agora perceba que existe algo, e aí aqui vai de versão para versão, mas existe aqui um decreto, no mesmo decreto que fala que o fogo do altar não pode se apagar. Ele diz que essa oferta sem mancha, sem mácula, que vem a esse altar, só pode ser tocada e comida por homens consagrados. E esses homens são consagrados, está aqui embaixo: o que nelas tocar se tornará santo. O que nós estamos fazendo que não nos dá consagração? Aí, apóstolo, esse negócio é muito forte, não precisa ser tão santo assim não. O cara lá do YouTube disse que não precisa de tudo isso, que eu estou debaixo da graça. Vou voltar a dizer: graça não é bengala para você viver uma vida de pecado. Graça é empoderamento para você permanecer santificado por Cristo. Mateus capítulo 5, meu filho, é só ler. Ouviste o que disse os antepassados? Eu, porém, te digo. É mais difícil o que Jesus fala do eu, porém, te digo, do que os antepassados. Por quê? Porque nos antepassados não tinha graça. Eu, porém, te digo, é a nova aliança. Ele nos dá poder para permanecermos santos. Se não te edifica, meu filho, unfollow. É assim mesmo? Unfollow? É, né? Unfollow. Hã? Go away. Porque nós precisamos nos edificar. Olha, irmãos, eu já pastoreei muitos drogados, eu pastoreei muitos homossexuais, já pastorei muitas pessoas dessa linha de vícios. E quem aqui já usou drogas ou já foi viciado sabe, você não consegue abrir mão disso enquanto não dá um time. Porque quem é viciado, sentiu o cheiro da fumaça, irmãos, se treme todo. Tem que se abster. E a Bíblia fala para nos abstermos da carne. Então, irmãos, o que está te edificando, o que não te edifica, tira. Apóstolo, se souber os grupos que eu participo, saia hoje. Apóstolo, sigo cada mulher dos peitos desse tamanho. Meu filho, em nome de Jesus, saia disso. Você não vai perder nada. Vou perder sim, não vou mais ver os peitão. Pois eu quero te dizer, se você renunciar aos peitões virtuais, Deus vai te dar uma mulher tão maravilhosa, que você vai dizer assim: que coisa horrível que eu ficava olhando, coisa boa que eu tenho dentro da minha casa. Porque se você não renunciar algo pelo reino, nessa vida, e não receber, a Bíblia é mentirosa. Porque ela diz que quando eu mortifico a minha vida e a minha carne nessa terra, eu vou ganhar algo melhor. Então nós temos que viver o que está na palavra, porque Deus nos chamou para nos manter em chamas, Deus nos chamou para nos consagrarmos. 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Anote aí, depois você vai buscar tudo isso lá na sua casa. 1 Tessalonicenses 4:7, porque Deus não nos chamou para impureza, Ele nos chamou para santificação. Poxa, esse negócio de santificação é coisa antiga, está no Novo Testamento, meu filho, pelo amor de Deus. Teologicamente existe todo um contexto do que quem escreveu Hebreus, se foi o próprio Jesus, se foi Paulo, enfim. Mas aqui nesse texto ele está fazendo menção de um texto do Antigo Testamento que diz assim: sem santificação ninguém verá Senhor. E o que é santificação, quando a gente vai na etimologia da palavra, é no sentido de se separar. Está seguindo quem não te edifica, meu filho? Se separa.
se separa. Nós precisamos viver uma vida de santidade. Esse texto é claro, é uma condicional, irmãos. Sem santidade você não vai ver a Deus. Isso também faz lá, anote aí, versículo Levítico 19, verso 2: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Isso é condição para manter o teu altar em chamas. Levítico 6,12, anote aí: e o fogo, pois, arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote colocará a lenha nele a cada manhã. É teu papel permanecer santo. Deus quer trazer algo poderoso para nos colocar em chamas, para nós vivermos essa experiência poderosa. As chamas que vêm do altar sobre as nossas vidas, para nos edificar, para nos tornar santos, queridos. Quando a Bíblia fala sobre fogo, e eu acho tão poderoso essa relação de fogo com o altar, por isso eu amo Levítico 6,12. Agora, quando a gente vai lá em Isaías no capítulo 6, eu sempre falo desse texto porque eu também amo ele. A Bíblia também fala dessa relação de fogo com o altar. Já preguei 500 vezes dizendo para você que Isaías 2, 3 e 4, 3, 4 e 5, Isaías já é profeta. Ele já libera a palavra de Deus sobre os hebreus, sobre isso, sobre aquilo outro. Mas quando chega no verso 6, ele se depara com a glória de Deus, meus amados. Ele diz: ai de mim! Enquanto ele não tinha tido a dimensão do que era a glória de Deus, ele dizia: ai daquele outro, ai. Mas quando ele vê a glória de Deus, ele diz: ai de mim, os meus olhos viram Rei, o Senhor dos exércitos. Eu habito num povo de lábios impuros, e os meus lábios também são impuros. O que a Bíblia diz? Verso 7 e 8, salvo engano, que diz assim: e o anjo do Senhor foi onde? Foi onde, irmãos? Alguém lembra esse texto aí? Alguém lê a Bíblia? Foi onde? No altar. E o que ele pegou no altar? De quê? De fogo. Estava onde? No altar. No altar é lugar de entrega. Altar é lugar de santificação. Quando a gente vai no Antigo Testamento, já existe isso. Não poderão levar ofertas mancas para o altar. E quando ele vê a glória de Deus, a palavra de Deus fala que o anjo vai, pega uma tenaz, pega a brasa do altar e o toca. O fogo do altar toca e santifica a sua vida e o torna apto para fazer o reino. Eu acho isso poderoso. Isso significa dizer que você não pode fazer o reino de Deus de qualquer jeito. Você tem que ser tocado por uma brasa que santifica, pelo um fogo que santifica. E onde está esse fogo? No altar do Senhor. O fogo que traz santidade sobre a tua vida, que muda a tua história. Olha, estou feliz que eu estou com muitos jovens aqui hoje. Quantos solteiros tem aqui? Quase todo mundo, glória a Deus. Quem está dizendo isso para você? Não é um sem vergonha que está contando uma história que não vive. Quem está dizendo isso para você? Não é nenhum cafajeste que traiu a esposa, ou que manda mensagem para outras mulheres às escondidas. Quem está dizendo para você é um menino santo que casou virgem com uma mulher de Deus, que Deus deu um legado tão poderoso e que continua santo, e que a única mulher que eu deitei numa cama foi a minha. E eu posso dizer para você: valeu a pena me santificar e me guardar para chegar aqui hoje e dizer para você: vale a pena ser santo, vale a pena renunciar. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, tinha 16, 17 anos, eu namorava com uma moça desde os 15, eu já estava com 2, 3 anos de namoro. Eu achava que aquela mulher ia ser mulher da minha vida. Eu era um menino pobre, ela era uma menina rica. Estava na época numa das maiores escolas da cidade, já ganhava dinheiro porque era muito inteligente. Eu era um padeiro, mas sempre fui muito trabalhador. E quando eu aceitei Jesus, aquela menina não quis vir comigo, irmãos. Aquilo foi pesado demais para mim. E eu fiquei tentando, até que doeu. Mas eu tive que abandonar, porque aquilo já estava me atrapalhando.
renunciar o amorzinho da minha vida à época foi uma das coisas que mais me doeram. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 anos, 7 anos depois, no tempo perfeito, Deus me traz a mulher da minha aliança. Valeu a pena, apóstolo? Muito. Quando nós nos entregamos no altar do Senhor, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele opera coisas poderosas sobre a nossa vida. Hoje eu quero te dizer, esse fogo do altar, Deus quer tocar o teu coração. Esse fogo do altar, Deus quer tocar a tua vida. Deus quer te fazer, queridos, ficar em chamas. Porque muitos de nós não estamos em chamas, pastor. Muitos de nós estamos meio frios, meio quentes, aí está meio morno. E eu quero te dizer que Apocalipse 3,16 diz: assim, porque és morno e não és quente nem frio, eu vou te vomitar da minha boca. Você nem é crente quente e nem se julga frio, porque vem no culto. Vem no culto, mas continua passando mensagens pornográficas, mostrando o que não deve, falando o que não deve, vivendo o que não deve, fazendo coisas às escondidas. Você está morno. Nós precisamos ter um entendimento do que é a palavra de Deus, irmãos. Gosto desse discurso, é muito de igreja antiga. Não, o evangelho não mudou, ele continua o mesmo, pelo amor de Deus. Nós precisamos continuar vivendo em chamas. Deus vai fazer coisas poderosas na tua vida. Se você se santificar hoje aqui, eu te garanto, Deus vai te dar um marido poderoso, uma esposa poderosa. Se você renunciar a viver uma vida de santidade, semeando nele, Ele vai fazer com que tudo aquilo que Ele tem para a sua vida seja manifesto no tempo dele sobre você. Nós estamos lendo isso todo domingo, 2 Pedro capítulo 1, verso 3. E o poder de Deus já nos tem dado tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida que agrade a Ele. Isso é o que Ele tem para nós, igreja. Mas eu só te peço uma coisa em nome de Jesus: foge da frieza. Foge da frieza. Ei, nós precisamos nem ser frios, nem ser mornos. Nós precisamos queimar. Você precisa estar em chamas. Eu te pergunto, o que está acontecendo que você não está ardendo? O que está acontecendo que você não está queimando? Porque, irmãos, não sei quantos jovens tem aqui hoje, mas tem um monte. Se vocês queimarem, meu Deus, imagina o que vai acontecer a partir de você. Porque um dia um menino de 16 anos aceitou Jesus, foi alcançado pelo Evangelho. Tinha acabado de fazer 17. Eu passei um processo, irmãos. Não acho que alguém me levou para a igreja. Eu aceitei Jesus. Antes de aceitar Jesus, eu já tinha lido mais de 60% da palavra para eu poder aceitar Jesus. Escrevendo, riscando, escrevendo, riscando, escrevendo, riscando, escrevendo, riscando. Com mais da metade da palavra, Deus me pegou. Eu já tinha feito 17 à época, mas eu passei uns 8 meses indo para a igreja. Em um culto ou outro, ouvia a palavra, era alimentado. Ficava numa briga louca se aceitava Jesus ou não, porque eu gostava de rock, não queria largar o rock, eu gostava de uma moça, não queria abandonar aquela moça. E o processo durou até que eu aceitei Jesus, 18 de dezembro de 1999, num sábado à noite, às 8h20, um homem chamado pastor Maurício Castro estava pregando, e eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida no altar. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu me entreguei, irmãos, de uma maneira tão intensa e poderosa, e estou aqui até hoje. Eu quero te dizer hoje, Deus quer fazer você queimar. Eu queria que você ficasse em pé, por favor.
eu queria que a sua oração ao Espírito Santo fosse para que Ele queimasse você. Ai meu Deus, você é queimado. Você entendeu porque você ouviu a palavra, você entendeu tudo que é fogo, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, você viu 300 referências bíblicas aqui. Mas hoje você precisa sair desse lugar em chamas, queimando na presença dEle. Eu gostaria que você fizesse essa oração sincera ao Espírito Santo agora. Feche seus olhos, por favor. E peça ao Espírito Santo para falar contigo. Começa a pedir a Ele, para Ele ministrar o teu coração. Você sabe quem você é no secreto, você sabe como você é, o que você pensa, o que você faz às escondidas, ou você é muito usado, ou você está com uma sede absurda. Peça para Ele manter você em chamas. Se você está meio morno, peça para Ele queimar mais você. Se você está frio,